Prosseguir nos trabalhos, consulta o plenário se há alguma objeção de passarmos ao uso da tribuna livre a partir desse momento. Não havendo qualquer objeção, convido a ocupar a tribuna desta Casa Legislativa a psicóloga doutora Vânia Aparecida Martins de Araújo, que em atendimento à Lei Municipal número 6.402/2021, abordará o tema Combate à conscientização do síndrome de Boawart. A doutora terá o tempo de 30 minutos para a sua explanação. Fique à vontade, doutora. Pela oportunidade de estar aqui. Peço a licença de tirar a máscara. Ah, ok. É falta de costume, né? Só um minutinho, que roscou aqui. Esse microfone você não precisa falar direto para ele, tá? Pode deixar ele embaixo que ele pega tudo. Ok. Bom, boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né? Obrigada pelo convite do vereador Dude, carinhosamente. Meu nome é Vânia Araújo, conhecida como Vânia Araújo, sou psicóloga desde 2005 e trabalho tanto com recursos humanos há 18 anos em pequenas, grandes e médias e multinacionais, nacionais, indústrias aqui da região do Vale do Paraíba. E também atuo no consultório, com pacientes aí com diversas demandas. E hoje vim aqui falar um pouquinho para vocês com relação à síndrome de burnout, né? Que é o último projeto de lei aprovado aí com relação a essa questão dessa síndrome, né? Então, nós hoje vamos falar um pouquinho dessa questão, que é uma síndrome totalmente ligada à questão do trabalho. Então, é um estresse que chega a ser, assim, fora do administrável, né? Que o administrável, nós estamos todos sujeitos ao estresse, o tempo todo, todos os dias, em todas as profissões, né? Mas nós estamos particularmente tocados pelo estresse em algumas determinadas profissões, né? Então, por exemplo, hoje homenagem, essa bonita homenagem aos professores, né? Eles são uma das profissões que são bastante acometidos pela síndrome de burnout, né? O que seria a síndrome de burnout, então, em si? Um esgotamento, né, de um estresse laboral. E essas pessoas, elas são caracterizadas, né, por algumas questões que vão se acumulando, né? Tem alguns perfis que são mais comuns, né, de serem acometidos por essa síndrome de burnout. Por exemplo, pessoas que têm um entusiasmo um pouco maior em estar sempre recebendo novas atividades, está sempre querendo, né, estar em todas as atividades. Não, pode deixar que eu aceito, pode deixar que essa atividade eu quero fazer, eu gosto e tal, né? Ou aquelas pessoas também com um perfil bem empático, né, que gosta de estar sempre se colocando no lugar do outro. É uma característica muito positiva, a empatia? Com certeza sim. Mas, por outro lado, essas pessoas, esses perfis de profissionais, eles acabam assumindo muitas coisas, além, muitas vezes, do que necessário, né? Assumindo muitas coisas, além do que poderiam assumir, né? Em geral, hoje mesmo, estava comentando recentemente aqui, né, com o Dude no intervalo da sessão, que estava lendo uma pesquisa, de hoje inclusive, né, com relação à síndrome de burnout, que saiu na UOL, falando com relação às mães, principalmente, né, que acabam assumindo muito mais do que uma carga de trabalho, né? Acabam assumindo muitas vezes aí 2, 3 cargas de trabalho, e elas estão hoje, após pandemia,
entre o maior número de acometidas por essa síndrome de burnout. Porque elas são, além da carga natural, né, de passar a ser mãe e tudo mais, tem a casa, tem o marido, né, e aí tem muitas vezes o trabalho fora de casa, né, e aí tem todos esses papéis acabam sobrecarregando, né. Vimos nessa mesma reportagem um índice muito alto com relação à sobrecarga desse trabalho, mas não só em casa, mas mães que estão, neste momento, pandemia e fim de pandemia, assim, mas muitas mães que realmente pediram conta de seus trabalhos para que pudessem assumir somente as atividades de casa. Por não ter condições, né, muitas vezes, pelo estresse do que foi o cenário, obrigatoriamente todas as famílias de repente precisaram se adaptar de forma muito abrupta, né, a esse novo cenário, com as crianças em aulas online, os maridos e esposas ali 100% da convivência, né? Então, lógico, as famílias já eram para estar convivendo normalmente, mas tinha esse intervalo, né? De vai para casa, vai para a escola, todo mundo tem a sua rotina natural. Quando eles são acometidos por essa pandemia, as mães, em principal, né, acabaram que tomaram aí uma proporção muito maior com relação a essa carga de trabalho. Então, muitas delas, 76%, por exemplo, nos Estados Unidos, né, acabaram pedindo desligamento dos seus trabalhos para assumir essa posição de ficar somente cuidando dos filhos, né, porque não dava conta, né, de algumas coisas. E aí nós vemos algumas profissões, conforme eu falei dos professores, né, os profissionais da saúde também, né, carcereiros, policiais, algumas entre as profissões que são as mais citadas como os acometidos pela síndrome de burnout, por conta da tensão, por conta do cenário, por conta, muitas vezes, de algumas questões relacionadas a baixos salários ou não, dependendo do caso, né? Então, assim, são muitas as questões que acabam fazendo com que essas pessoas entrem num nível de estresse muito maior do que seria o administrável, né? E o que acaba acontecendo? Voltando um pouquinho, falando desses perfis mais comuns, né? Por exemplo, dos perfis aí dos entusiastas, não que a gente não tenha que ser entusiasmado com as nossas profissões, muito pelo contrário. Acredito muito que é justamente o entusiasmo, o bom humor, que nos faz levar muito melhor os desafios da nossa carreira, do nosso dia a dia, né? Professores, por exemplo, né? Sônia citou aí um cenário muito, né, de longos anos, né? Um cenário muito difícil, né? Um cenário que é assim desgastante. Profissionais da saúde neste momento muito mais exigidos do que naturalmente já eram. Então, ou seja, temos que ter sim o bom humor, o entusiasmo. Só que diante disso também nós temos que ter o feeling, o cuidado de não estar assumindo além do que deveríamos ou do que além do que poderíamos. O que acaba acontecendo? Essas pessoas vão assumindo as atividades e aí, diante do cenário, o que vai acontecendo? Com certeza todos aqui já passaram ou conhecem alguém que já passaram por uma situação similar. Vão assumindo as atividades, entra no trabalho novo, começa a assumir tudo, fica feliz com tudo, está tudo lindo e maravilhoso. Quando vai passando o tempo, a realidade vai se mostrando do ambiente, da gestão, das pessoas, dos pares, né, que trabalham conosco. E muitas vezes, nem sempre a gente se adapta 100% do que nós gostaríamos que fosse, né? E nós sabemos que mundo ideal não existe Alice no País das Maravilhas dentro do mundo do trabalho, por exemplo, né? Nós temos os nossos percalços diários, né? Eu hoje sou psicóloga numa indústria,
mas também estou no consultório, administro essas duas atividades. Também tenho a minha casa, meu esposo, minha filha, né? Então, ou seja, são vários papéis que hoje eu, por exemplo, assumo. E eu, como psicóloga, também tenho o dever de cuidar da minha saúde mental, né? Para que eu não chegue ao ponto de estresse, num acúmulo que não seja mais possível administrar, né? Então, aí voltando nesse cenário, depois que esses entusiastas acabam olhando para a realidade, o que acaba acontecendo? Eles vão, aos poucos, falar, nossa, eu achava que ia ser assim, eu achava que esse chefe era assim, e, nossa, ele gritou comigo. Poxa, eu achava que aqui era um setor um pouco mais tranquilo, e na verdade não é, a pressão é muito grande, né? Então, ou seja, a realidade vai vindo, e essa pessoa começa a ir caindo, a produtividade, começa a ficar um pouco mais desanimado com o ambiente, começa a ter os desencontros com as pessoas, começa a ter os conflitos naturais, né, do ambiente de trabalho. E aí essas pessoas vão vendo que não era tanto assim aquela, né, expectativa que ela criou com relação àquele trabalho, não era tanto quanto ela imaginava que era, né? E aí vai, além de caindo a produtividade, essa pessoa ela vai desanimando. E aí ela vai começando a apresentar alguns estágios dessa doença, né? Por exemplo, como uma supervalorização, ela mesma quer o tempo todo mostrar para os gestores que ela, não, eu estou presente, olha aquele trabalho que eu fiz, poxa, olha, não esquece que eu fiz aquele trabalho, né? Ela começa a dar uns sinais assim meio fora da curva, começa a demonstrar alguns comportamentos diferenciados, começa, por exemplo, vai viajar com a família, por exemplo, não desliga o computador, manda e-mail, acorda de madrugada, manda e-mail para a empresa, né? Tem algumas atitudes assim que ela não consegue se desconectar do trabalho, né? Ela está em casa, mas ela não se desconecta do trabalho, né? Então ela vai apresentando essas características e isso vai ficando cada vez pior, né? Ela acaba, inclusive, super assim mudando a questão até de valores pessoais, valores familiares. Ela começa a olhar e aí as pessoas começam a falar, olha, eu acho que você está trabalhando demais. Perdão, gente. Eu acho que você está trabalhando demais, acho que você devia dar um tempinho. Não, tá tudo bem, imagina, não preciso de tempo para mim, tá tudo certo. Eu estou tendo final de semana aí, eu fico com a minha família de vez em quando, tá tudo bem, tá tudo certo. Então ela vai negando, inclusive, a necessidade, as reais necessidades que ela tem de cuidar dela mesma, né? Então, ou seja, ela fica totalmente desconecta e ela não percebe, né? Inclusive que ela está desconecta dessa questão de si própria, de cuidar de si própria. Isso vai evoluindo, começam a aparecer os primeiros sintomas físicos, dor de estômago, né? Em geral, é isso aqui e isso aqui. Dor de cabeça, dor de estômago. Dor de cabeça, dor de estômago. São os grandes índices, né? Dos primeiros sinais de um estresse laboral muito alto, né? E aí, outras dores vão vindo, né? Dores de garganta, alergias, né? Dores na nuca, algumas palpitações, coração acelerado, algumas coisas nesse sentido começam a aparecer com um pouco mais de frequência, né? E isso vai levando ao estágio de um vazio interno, ela se percebendo cada vez mais triste, muitas vezes ela não associa esses sintomas físicos com relação a essa questão toda, que estão falando do trabalho, que está trabalhando demais e tudo mais. Ela não associa, né? Mas, quando ela vai percebendo, vai começando a chegar num primeiro estágio de depressão, fica mais triste, começam as faltas, né? E aí, sim, ela vai para um possível diagnóstico, que em geral é feito no próprio consultório,
né? Hoje os médicos eu acho que toda a humanidade está muito mais atenta à questão de saúde mental após pandemia do que antes, né? Já era uma questão muito forte, mas agora muito mais, né? Muito mais forte, muito mais ligados a essa questão do mental, né? Porque é ele que, na verdade, nos sustenta. Claro, temos todos os pilares, né? Questão física e tal, mas, de verdade, quem nos sustenta é o nosso mental, né? Porque a nossa saúde mental, ou ela nos eleva, ou ela nos destrói, né? Conforme os pensamentos que vamos alimentando, é o que vai acontecendo, né? Conforme isso vai acontecendo, é que as coisas vão se desenrolando. Né? Então, diante desse cenário, aí ela é diagnosticada, olha, faz todos os exames, passa por um check-up, faz todos os detalhes, faz tudo, não sei quantos exames e de repente, olha, você não tem nada. Aí a pessoa leva aquele susto, né? Como assim? Não tenho nada? Eu estou sentindo dor, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Não, mas é simplesmente uma questão, né, que já passou da questão física e isso está sendo alimentado pelo estresse, né? Então, em alguns casos, esse tratamento ele pode ser sim medicamentoso também, né? Indicado aí se for um nível ainda mais elevado, ele pode ser um nível medicamentoso, indicado a um psiquiatra com certeza e psicólogo inicialmente. Né? Então, vai para um psicólogo inicialmente, vai fazer esse tratamento, esse acompanhamento terapêutico, para que possa voltar a centrar a si mesmo, voltar a centrar em algumas questões, né? Para que possa conseguir retomar a sua vida pessoal, a sua vida laboral e as coisas novamente entrarem em conexão. Né? E aí, o que são essas alternativas, por exemplo, de prevenção, de tratamento, né, para a gente administrar esse estresse que naturalmente vai acontecer. Né? A gente não pode falar, olha, né, por exemplo, dar uma dica para os nossos filhos, né? Olha, você vai para esse trabalho aqui, isso aqui vai ser, ó, água com açúcar, não vai ter problema nenhum. Mentira, né, gente? A gente sabe que não é dessa forma que funciona. Todos os trabalhos vão ter os seus percalços, vão ter os seus problemas, os seus desafios, né? E como que a gente lida com tudo isso? Uma prevenção que ela vem já de muito tempo, uma prevenção que é básica hoje, né? Atividade física, uma alimentação adequada, né? Quando a gente fala de alimentação adequada, atividade física, as pessoas pensam, mas poxa, isso tem gastos, hoje a gente está com os gastos contidos e tudo mais, hoje não, desde que mundo é mundo, né? Mas hoje ainda mais. Mas hoje, nós, pós-pandemia, também nos reinventamos como pessoa, nos reinventamos como profissionais e encontramos alternativas também de não ter custo com essas coisas, né? Então, uma atividade física ao ar livre, ou até dentro de casa mesmo, conforme seja a opção de cada pessoa. E aí vamos buscando outras alternativas, por exemplo, como meditação, como buscar a sua espiritualidade dentro do contexto que você quiser, né? Porque a espiritualidade, a gente muitas vezes fala disso relacionado à oração, e nem sempre a espiritualidade é só uma oração, uma religião, né? Mas a própria conexão com a natureza, por exemplo, o contato com o sol, contato com o pé no chão, a areia, terra, grama, essas coisas todas nos fazem ficar com mais energia, nos trazer mais coisas positivas, né? E uma das coisas também que a gente fala muito de prevenção e de tratamento com relação à não cobrança. Nossa autocobrança geralmente é muito forte, né? Então a gente se cobrar menos, né? Com relação à perfeição, que precisa ser perfeito, que precisa dar tudo certo. Não, vamos cuidar um pouquinho de ser mais leve com a gente, pegar um pouquinho mais leve com a gente mesmo, né? E a gente cuidando dessas questões, a gente vai podendo ficar mais leve e administrar melhor esse estresse que naturalmente vai acontecer no ambiente laboral, tá bom?
Bom, gente, é isso que eu tinha hoje para deixar para vocês aí algumas palavras. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Tá? É isso. Obrigada.